Capítulo 2631 Um caminho perigoso. Parte 1 Acalme as preocupações do Sr. Kizal e essa coisa desaparecerá. Disse a Aleja. Tudo bem, eu me rendo. M'Rael ordenou que os guardas largassem as armas e desativou os conjuntos antes de descer as escadas em direção ali com as mãos para cima. A verdade é que a árvore do mundo não está mais interessada em mero senso. Eles entraram em contato com nossa colônia na esperança de que abandonássemos nosso lar e nos mudássemos para a fringe deles. Os Yggdrasil precisam de muita mão de obra para preservar o conhecimento que acumularam e continuar vigiando o lugar quando eles partirem. Sair? Para onde? Faluel perguntou, feliz em notar que a mudança de atitude do chanceler havia acalmado a raiva do vazio. Ou melhor, o dragão pena do vazio havia contido, para ouvir o resto da história. O vazio não tinha meios de atacar à distância e com sua aura selada, a névoa havia parado de se espalhar. A árvore do mundo está cansada de ficar sentada em seu trono, sempre observando e nunca interferindo nos eventos que acontecem em Mogar. A primeira árvore do mundo se orgulhava dessa política e a passou para seus sucessores, mas esse orgulho se transformou em inveja quando o primeiro guardião apareceu. Ao contrário de Yggdrasil, Tiris é um ser imortal cujo poder não se limitava a um fringe e que não hesitou em deixar sua marca na história. No entanto, a mão do primeiro guardião era suave, cutucando e inspirando as pessoas, mas sempre as deixando livres para fazer suas próprias escolhas. A árvore do mundo se ressentia dela, mas como Tiris não afetava Mogar mais do que um único desperto iluminado poderia, se tivesse vontade, os Yggdrasil aprenderam a respeitá-la. O resto dos guardiões, no entanto, acabou se revelando um bando de intrometidos tolos e egoístas. Salaad cauterou o deserto como bem entendeu, sempre mudando o curso dos eventos com extremo preconceito até conseguir o que queria. Se não fosse por ela, haveria apenas 2 grandes países hoje em Garlen. O deserto de sangue nem existiria, suas terras seriam divididas entre o Império e o Reino, enquanto o resto seria fragmentado em muitos países livres. A constante luta interna entre as tribos deveria deixá-los fracos demais para resistir aos invasores. Eles deveriam se tornar tão dependentes de mercadores estrangeiros para comida e armas que os outros países forçariam as tribos do deserto a se ajoelharem apenas cortando seus suprimentos. Salark, em vez disso, mostrou-lhes o caminho da unidade e ensinou-lhes como rotacionar os oásis para preservar seu solo e recursos. E isso foi antes de se tornar a Overlord. Legain espalhou livremente seu conhecimento, transformando o império do Estado militar que deveria ser no berço das artes místicas que é hoje. Se não fosse por ele, levaria milênios para a magia suplantar a superstição. Pessoas como Silverwing nunca teriam descoberto seus talentos porque foram mortas no berço por uma multidão furiosa de idiotas. Se Legain mantivesse sua pesquisa para si mesmo como a árvore faz, os níveis 4 e 5 ainda seriam exclusivos para verdadeiros magos como nós, elfos e bestas imperiadoras. Rogar condenou dezenas de raças poderosas, até mesmo nossos próprios primos, transformando-os em monstros hediondos. Se não fosse pelos Svartalf de Vergalf caírem nas mãos de orcs e goblins, teríamos vencido a guerra das raças. Zagran transformou ninguém destinado à irrelevância em guerreiros e líderes inigualáveis que mudaram a história de seus países. Fenagar espalhou a semente de todos os ramos modernos da magia que deveriam ser exclusivos de indivíduos geniais. Ele e o maldito dragão deram às raças mais jovens e fracas os meios para alcançar o que elfos e tritões valorizaram por gerações. É por causa deles que perdemos nossa superioridade e a humanidade nos alcançou. O Leviatã até explorou as estrelas, escapando do olhar da árvore do mundo e espalhando sua praga descontroladamente pelo cosmos. M'Rael apontou para o céu, fazendo com que todos na sala zombassem de uma ideia tão absurda, exceto aqueles que tinham viajado para a lua de Mogar com Lit. Os guardiões e seus descendentes alteraram a história muitas vezes para serem deixados por conta própria por mais tempo. Eles criaram um desequilíbrio que favorece as feras sobre todas as outras raças, algo que a árvore do mundo sempre evitou fazer ao se conter e aos mudas.
É por isso que os Yggdrasil nos enviaram um cronista. Eles vieram pedir nossa ajuda e nos dar um gostinho do que será nosso se nos juntarmos à causa deles. A árvore do mundo planeja deixar sua fringe, experimentar tribulações mundiais e se tornar a primeira guardiã vegetal de Mogar. Esta é a única maneira de restaurar o equilíbrio. Mas eles não podem simplesmente ir embora. Com eles fora, todo o sistema que até agora ignorou e registrou a história de Mogar irá ruir. Você entende agora porque eu não pude lhe contar a verdade. Na verdade não. Lith deu de ombros. Parece um monte de porcaria, Aleja. Ele está dizendo a verdade. Ela assentiu. Toda vez que uma árvore do mundo morre e uma nova toma seu manto, os jovens sempre querem mais do que apenas seguir os passos de seus predecessores. Eles querem colocar seu novo poder e conhecimento em uso em vez de se sentar sobre eles. No entanto, o que geralmente acontece é que, depois de levar em conta as consequências de deixar a fringe e consultar os cronistas da velha árvore, eles sempre mudam de ideia. Tornar-se um guardião é uma grande aposta e, apesar de seu tamanho e conhecimento, a árvore do mundo ainda é apenas um desperto de núcleo violeta brilhante. Se eles morrerem longe de suas raízes, desconectados das mudas espalhadas por Mogar, seu conhecimento seria perdido. Sem eles, os elfos que sempre protegeram e ajudaram as árvores do mundo em seu esforço, precisariam de um novo lar, mentores e outra maneira de despertar com segurança. É uma tarefa monumental com consequências potencialmente desastrosas. Porque eles não alcançam um núcleo branco, então? Faluel perguntou. Se eles sabem tanto, a árvore do mundo deve estar ciente de seu segredo. Eles poderiam simplesmente se tornar um núcleo branco, despertar muitos elfos depois de explicar a eles como alcançar o violeta, e ir embora. Isso seria imprudente e sem sentido. Mrael respondeu. O núcleo branco também significa a liberdade de escapar de uma tribulação mundial e os Yggdrasil podem acabar recusando uma tribulação sem nem perceber. Quanto aos elfos, somos de fato melhores que os humanos, mas estamos longe de ser perfeitos. Aqueles que se despertam podem escravizar os outros elfos ou simplesmente partir para cuidar de seus negócios e não desperdiçar suas vidas protegendo os fracos. A autoridade da árvore é necessária para manter a ordem. Antes de deixar a fringe, eles precisam estabelecer um substituto válido que impedirá a anarquia de destruir tudo o que eles construíram ao longo dos milênios. É exatamente isso que eu ia dizer. A Aleja agarrou o ombro de Lith, forçando-a a olhá-la nos olhos. Só alguém que falou com a árvore do mundo pode saber dessas coisas. Por mais que me doa admitir, a história dele faz sentido. A nova árvore do mundo deve estar realmente decidida a escapar do ciclo de suas espécies. Capítulo 2632 O Caminho Perigoso, Parte 2 é a única razão pela qual eles podem ter presenteado tão facilmente com algo que raramente presenteavam antes. Lith e os outros sabiam o suficiente sobre núcleos brancos para reconhecer a verdade nas palavras de Mrael. Tudo bem, eu acredito em você. Lith respirou fundo e o vazio lentamente rastejou de volta para o Mar Negro e agitado acima de sua cabeça. Deixe-me ser claro, no entanto. Viemos aqui em paz e ainda assim você nos tratou mal. Eu entendo que agora que temos que superar a oferta da árvore do mundo você acha que está em uma posição de superioridade, mas você está completamente errado. O que a Yggdrasil está oferecendo a você é apenas substituir sua prisão atual por uma mais dourada, mas você ainda estaria preso. Presos pelo dever, seus novos poderes estarão presos a uma tarefa sem fim que forçará seu povo a passar a vida servindo a um mestre ausente. O que viemos oferecer a vocês, em vez disso, é liberdade. Liberdade para vagar por Mogar novamente e fazer o que quiser como antigamente. Se você aceitar nosso acordo, seu povo se juntará às outras raças e perseguirá seus objetivos individuais em vez daqueles da árvore do mundo. Claro, há um preço a pagar, mas nada que vale a pena vem fácil. Além disso, não acredito que você seja ingênuo o suficiente para pensar que colocaríamos nossas vidas em risco vindo aqui apenas para lhe dar um presente.
Lito fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem e ouvindo os sussurros dos lordes elfos que estavam pesando suas opções. Eles veneravam a árvore do mundo desde o dia em que os elfos aprenderam a registrar sua história, mas o que eles ansiavam desde a Guerra das Raças era vagar por Mogar novamente. Juntar-se à causa dos Yggdrasil era uma grande vocação, mas os manteria isolados como sempre estiveram. Mrael abriu a boca, mas Lito interrompeu, seus olhos brilhando com mana vermelho e preto. Um último aviso antes de decidir o que fazer conosco. O Conselho sabe que estamos aqui. O Overlord sabe que estamos aqui. Talvez eles não consigam entrar no Fringe, mas uma vez que sua localização seja exposta, eles podem ter certeza de que nada saia. Levante sua mão contra nós, seja lá o que sua amada árvore do mundo tenha em mente, eles terão que encontrar uma maneira de fazer isso sem você. Lita estava mentindo descaradamente, mas sua cara de pôquer estava impecável. O Conselho não tinha ideia de onde estavam, enquanto Salar provavelmente não se importaria se Lito morresse porque seu plano falhou, mas o Alto Chanceler não tinha como saber os termos do acordo de Lito com os vários poderes em jogo. Além disso, outra coisa estava rastejando para fora de suas costas. Um dragão de escamas vermelhas e penas pretas apareceu como uma projeção de alma, deixando apenas a abominação visível para a visão de alma do chanceler. Que porra é essa? Como meras projeções podem entrar e sair como em algum tipo de jogo doentio? A turbulência interna de Mrael foi de mal a pior quando círculos mágicos azuis de 6 pontas de origem desconhecida começaram a preencher o espaço ao redor do dragão pena do vazio, começando por suas asas desdobradas em chamas. Ele está correto, esse foi seu aviso final, elfo. Ele não fala por nós. A voz do dragão retumbou como o ranger de pedra contra pedra durante um terremoto. Este é o aviso final que você receberá, elfo, então ouça bem porque não vou me repetir. Nós não confiamos em você. Nós não gostamos de você. E nós raramente concordamos. No entanto, quando concordamos em algo, coisas ruins acontecem. Certifique-se de que coisas ruins não aconteçam com você, elfo. Este é nosso aviso final e isto. Raios irromperam dos círculos mágicos que cercavam o dragão pena do vazio. Mais uma vez, as forças de proteção do parlamento falharam em perceber a ameaça iminente. Mrael os ativou manualmente, mas os feitiços pareciam ignorar os conjuntos de selamento de ar, forçando-o a se esquivar. Ou pelo menos ele tentou. Os raios que aparentemente erraram o alvo agora prendiam seu manto ao chão na forma de pontas de pedra, enquanto um fragmento de gelo afiado como navalha cortou a bochecha de Mrael logo abaixo do olho esquerdo antes de perfurar a madeira da mesa de parede atrás dele com um baque. Isto é um memorando. O dragão pena do vácuo dobrou suas asas ao redor de si como um casulo, afundando lentamente no mar negro, de onde havia emergido até que o espaço acima da cabeça de Lee ficou limpo novamente. Pela grande mãe. Mrael e o resto do parlamento das folhas puderam ver com visão da alma o dragão pena do vazio reaparecendo na verdadeira natureza do Senhor Dragão. A abominação anilhou-se na testa do Virn, tornando as escamas pretas e o fogo azul novamente enquanto suas energias se misturavam. A coisa Eldritch pôde atacar fisicamente, enquanto aquele estranho dragão de fogo pode usar magia de merda. E nenhuma das duas coisas faz sentido. Projeções de alma são supostamente apenas isso, projeções. Como meras manifestações psíquicas podem ter vontade e habilidades próprias. Não tenho ideia de quem são esses caras, mas no seu lugar, eu os ouviria. Lita explorou sua negação plausível para colher os benefícios das ameaças de seus alter egos sem assumir a responsabilidade por suas ações. Agora, se quisermos continuar essa conversa, você tem que nos levar para uma mesa. Estou cansado de ser menosprezado. Se isso é pedir demais, então gostaríamos de ir embora. Espere. Um dos representantes masculinos nos assentos mais altos se levantou. Em nome do clã Ráfido, estou interessado em ouvir a proposta do Conselho Desperto. Todos a favor? O clã Serum concorda. Disse um elfo de meia idade com mechas grisalhas no cabelo. E o clã Inid também.
Uma elfa disse e depois dela, mais 3 cujos nomes de clãs soavam estranhamente familiares seguiram o exemplo. Eu gosto de poder, mas prefiro liberdade. Nós sempre podemos encontrar uma maneira de despertar a nós mesmos no futuro, enquanto um contrato com a árvore do mundo nos prenderia para sempre. Nesse ponto, muitos dos assentos menores se juntaram a eles, deixando Israel em menor número. Não sou Solus, mas não deixei de notar como os clãs élficos mais poderosos carregam em seus nomes parte das runas elementais primordiais. Lee pensou ou é uma questão de prestígio, ou talvez seja apenas como as runas élficas para cada elemento Soul. A reunião foi transferida para uma sala no andar inferior, onde havia uma mesa redonda grande o suficiente para acomodar os representantes do parlamento em uma metade, deixando a outra para um número igual de convidados. A câmara era longa e larga, com vários pilares de madeira ladeando as paredes para suportar o peso da parte superior da árvore e garantir o fluxo de seiva e nutrientes entre os andares. Os 3 primeiros pilares de cada lado da entrada foram moldados com escultura corporal para se assemelharem às manifestações dos 6 elementos. Então, seguiram as insígnias dos outros clãs em ordem decrescente de importância. O cheiro de frutas frescas e licores envelhecidos enchia a sala. Os elfos não ofereciam e os convidados não pediam refrescos, nem queriam estender o vínculo de hospitalidade além do que confiavam um no outro. Continua no próximo vídeo.